Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Câmara Municipal de São José dos Campos. Essa solenidade foi especialmente convocada para a outorga do título de cidadão joseense ao professor Armando Zeferino Milioni e a medalha Cassiano Ricardo à jornalista Fernanda Soares Andrade, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município. Lembramos a todos e todas que essa solenidade está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal, canal 7 da NET, 9 da Vivo e 12.3 do canal aberto. Passaremos à composição da mesa, que irá dirigir os trabalhos nesta noite. E para presidi-la, convidamos a autora das proposituras, que concede as honrarias, vereadora Amélia Naomi. Convidamos também para compor a mesa o senhor Fernando Moraes Santos, presidente do Sindicato de Ciência e Tecnologia. Pedimos a gentileza que faça parte da mesa o senhor Acioli Antônio de Olivo, vice-presidente do Sindicato da Ciência e Tecnologia. Convidamos também a professora Carmen Beldenheim para compor a mesa. Passaremos a palavra agora para a presidente da mesa, vereadora Amélia Naomi. Alô, boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Anunciamos a entrada nesse plenário dos homenageados desta noite. Senhores, o professor Armando Zeferino Milioni, com sua esposa Priscila Vidal Milioni. Está aqui. E Fernanda, já vou falar todos, né? Fernanda Soares Andrade, com seu esposo Marco Antônio Correia. Convidamos a todos os presentes para a execução do hino nacional.
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais gravida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Do INPE, Moacir Pinto, que é amigo do homenageado Milione, aliás, amigo de todos nós, né, Moacir? Ex-secretário de Educação e foi relator da Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal e autor também do livro Ditadura Nunca Mais. A presença também de Vicente de Moraes Cioff, que é do Fórum Permanente em Defesa da Vida, Luiz Loureiro, que é ex-prefeito de Paraibuna, aproveitando também anunciar a presença do Carlinhos de Almeida, que é ex-prefeito de São José, que está representando, nessa ocasião, o deputado Emídio, o Sérgio Rossim, que é diretor do SINDICT, e toda a diretoria do SINDICT que está presente, e durante o evento a gente anuncia demais presenças. Com a palavra, a vereadora Amélia. Boa noite a todos e a todas. Quis o destino que essa homenagem viesse a ocorrer no 11 de setembro. Há 50 anos, num dia como esse, em Santiago do Chile, um golpe de Estado derrubava o presidente Salvador Allende para implantar uma das mais terríveis e cruéis ditaduras militares que a humanidade viveu. O Chile se unia a um vergonhoso clube de ditaduras militares latino-americanas. De lá para cá, homens e mulheres se dedicaram à luta contra essa ditadura, pela democracia e pelos direitos humanos. Alguém pode perguntar, o que isso tem a ver com os nossos queridos homenageados? Tem tudo a ver, e não é pelo fato do ano de 1973 ter sido importantíssimo na vida dos dois. Fernanda Soares e o professor Armando Zeferino Milione fazem parte desse grupo de pessoas que dedicou e dedica suas energias a essa luta por um mundo livre do autoritarismo,
dos desaparecimentos, da tortura, da censura e da violação sistemática dos direitos humanos. Vivemos em outro momento histórico, em outro país, mas compartilhamos as mesmas lutas e os mesmos ideais. Armando Milioni é filho de Leda Salesiane Milioni e Zeferino Milioni, irmão mais novo de Miriam Célia Milioni e Leda Regina Milioni. Nasceu no dia 25 de agosto de 1956, na cidade de São Paulo. No final de 1973, foi aprovado no vestibular para ingresso no curso de engenharia do Instituto Tecnológico Aeronáutica ITA, iniciando a graduação em 1974. Em 1976 e 1978, foi professor de Química do curso acadêmico Santos Dumont, o CASD. Graduou-se no ITA no final de 1979. Em 1980, casou-se com a Priscila Cristina Custódia Vidal e, no ano seguinte, nasceu sua primeira filha, Daniela Vidal Milioni. Em setembro do mesmo ano, foi aprovada em um concurso para docente do ITA, numa vaga para professor auxiliar de ensino na área de pesquisa operacional. Concluiu o mestrado em maio de 1983. E, em setembro daquele ano, como docente do ITA e bolsista do CAPES, mudou-se com a família para a região de Chicago, nos Estados Unidos, para fazer o doutorado. Em maio de 1986, nasceu sua segunda filha, Ana Luísa Vidal Milioni. Retornando ao Brasil e ao ITA, dedicou-se integralmente às atividades acadêmicas de ensino e pesquisa em regime de dedicação exclusiva, já que era esse seu propósito de vida. O retorno ao ITA, todavia, foi frustrante. A situação econômica era bastante delicada e agravava-se continuamente. O problema adquiriu proporção tão aguda que, em 1991, durante pouco menos de um mês, os professores do ITA fizeram a única greve da história da instituição. Em 2001, o professor Michael Gardengrau assumiu a função de reitor no ITA e convidou Armando Milioni para ser seu assessor. Nessa época, como secretário de um grupo de voluntários auto-intitulado Grupo dos Sábados, do qual falarei mais adiante, as reflexões e as informações desse grupo foram elementos fundamentais no trabalho da Comissão da Verdade. Aliás, sugestão do nome da Comissão da Verdade foi da Priscila. Municipal, instalada nessa casa durante a minha gestão na presidência da Câmara Municipal. Depois dessa experiência, o professor Milioni continuou se dedicando à educação, atuando na Universidade do ABC e no campus da Unifesp, instalado em São José dos Campos, na gestão do presidente Lula. Em reconhecimento ao seu trabalho, recebeu os prêmios de Laurea de Excelência Professor do Ano e o Prêmio Weiss, com mais de 95% das indicações dos alunos. Em 19 de março de 2019, recebeu o título de professor honoris causa pela Universidade Federal do ABC. Nos últimos anos, vem se dedicando ao ofício de escritor. O livro, o projeto da reconciliação do ITA, Memórias de uma Ideia Golpeada, relata em detalhes o processo realizado
para a concessão de diplomas aos alunos expulsos do ITA durante a ditadura. Foi lançado aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Nos meses que seguiram ao golpe de 1964, cerca de 2 dezenas dos alunos do ITA foram arbitrariamente expulsos daquela escola por motivo estritamente políticos, ou seja, alheios ao desempenho acadêmico de cada um deles. Em 4 desses casos, os alunos foram expulsos às vésperas das suas formaturas, depois de cumprirem todos os requisitos para a obtenção de seus diplomas de engenheiro. Em dezembro de 1975, a situação se repetiu, 6 alunos foram expulsos, sendo 2 deles à véspera também de suas formaturas. Entre 2002 e 2005, o então reitor do ITA, professor Michael Gardenkrau, colocou em prática um projeto que recebeu o nome de Projeto de Reconciliação, que, entre outras coisas, incluía a concessão dos diplomas de engenheiro diplomas de engenheiros do ITA aos alunos, que fazia jus a eles há várias décadas. A cerimônia de diplomação ocorreu no dia 25 de junho de 2005, mas os propósitos do reitor Michael não foram aceitos pelos defensores do golpe de 64. Então, como hoje, mantinham vivos os nefastos valores autoritários da ditadura iniciada naquele golpe. Como consequência, o reitor Michael foi sumariamente exonerado do cargo semanas após a concessão dos diplomas. Tem mais algumas questões, mas ficou aqui. Eu vou passar aqui o vídeo do Milione. Armando Milione, por favor. Hoje você recebe, então, a sua 4ª cidadania municipal. Você que já é paulistano pelo nascimento, saltense pelo coração, jordanense pela residência, agora vira também cidadão joseense. É para poucos, viu? Parabéns! Eu venho acompanhando suas conquistas desde sempre, minha vida toda, e ver o reconhecimento que você tem recebido por elas me enche de orgulho. Te amo. Parabéns, pai. Agora você é um cidadão joseense. Embora não tenha nascido aqui, você fez a sua vida em São José e contribuiu de tantas formas para o crescimento da cidade. Eu estou muito orgulhosa de você. Parabéns. Um beijo. Todos estão aqui hoje para homenagear o professor Milione e todas as conquistas ao longo de sua carreira. E o professor Milione é de fato muito admirável, mas algumas das minhas melhores memórias de infância foram proporcionadas pelo meu nome. Desde passar o pezinho na planta até andar no seu porta-malas aberto. Por isso, hoje, a minha homenagem vai para o meu nono. Eu morro de orgulho de suas conquistas, mas tenho muito mais de Sônia Potina. Parabéns, Nana! Você merece, cidadão joseense! Aplausos à Câmara Municipal de São José dos Campos e à vereadora Amélia Naomi pela homenagem a meu irmão. Querido, com grande alegria, estamos hoje reunidos para celebrar esse lindo título de cidadão joseense que você está recebendo nessa cidade que você escolheu para morar, onde nós criamos nossas filhas, onde nasceram os nossos netos, onde você construiu uma linda e rica carreira acadêmica que impactou a cidade de São José dos Campos. Na oportunidade, os meus agradecimentos à vereadora Amélia. Bom, vou agora falar da Fernanda, né? Nós juntamos os 2 títulos, né? Fernanda Soares nasceu em São José dos Campos, dia 17 de junho de 1973, filha de Fernando e Diva, né? Aí, dona Diva, levanta aí. A Diva querida, mãe da Fernanda.
que vieram para São Paulo, para a região em 1970, na época do crescimento industrial. Foram morar no bairro Jardim Alvorada, quando havia apenas 3 casas na região e as ruas eram de terras, desprovido de infraestrutura. Sua infância em meio à natureza, aprendendo a respeitar as diferentes formas de vida, como seu pai cuidava de animais que apareciam machucados em sua casa, fosse um morcego, um gambá, um pássaro ou um cachorro. Com sua mãe aprendeu a estudar, deveria ser o objetivo principal da sua vida. Os pais tiveram que matricular na escola cedo, pois sua vontade de estudar era tão grande que aprendeu a ler e escrever sozinha. Assistindo programa de TV, iniciou os estudos no Jardim Pernalonga. É isso? É. O ensino fundamental foi realizado no Instituto Educacional Gasparian, vendido posteriormente por Colégio Anglo, né, Cassiano Ricardo, em 82, no ensino médio. Foi realizado parte no Olavo Bilac, tendo a participação na turma de magistério. O curso foi encerrado no colégio por falta de alunos, e os alunos transferidos por Colégio Estadual João Cursino. Nessa época, nasceu seu irmão Fernando, que está aí também. Cadê o Fernando? Está aí. Fernando Gonçalves Andrade Júnior, hoje advogado trabalhista. Fernanda teve seu primeiro emprego no Colégio Olavo Bilac, onde ficou por 4 anos, quando, por incentivo do pai, decidiu cursar Engenharia Civil na Universidade de Taubaté. E ainda no primeiro ano de Engenharia, conheceu a Faculdade de Jornalismo da Unital e decidiu prestar um novo vestibular para sua área totalmente diferente, que havia iniciado seus estudos universitários. No segundo ano de faculdade de jornalismo, começou a atuar na área. Escreveu sobre turismo para um pequeno jornal da região. No ano seguinte, trabalhou para a empresa que produzia jornal para a ADC das Indústrias. Nesse jornal, por ser estagiária, aprendeu também a fotografar e a realizar diagramação. Em 1996, no seu último ano de faculdade, se tornou estagiária do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia, o Sindicet. Em 1997, teve sua única filha, Jade, está aí, Andrade Santos. Trabalhando na área de comunicação do sindicato, contribuiu para a diversificação e modernização da comunicação da entidade. Entre os projetos que ela realizou, merecem destaque a Web Rádio, que funcionou por anos, fazendo entrevistas com diversas personalidades, inclusive com vereadores da casa, o jornal Sindicet, que se consolidou como uma principal ferramenta de divulgação dos assuntos de interesse das carreiras representadas pelo Sindicato de Ciência e Tecnologia. Para o jornal Sindicet, Fernanda escreveu centenas de artigos e foi editora da publicação. Hoje é responsável pelo site e redes sociais da entidade, além de produzir conteúdo para o jornal e informativos do Sindicet. Aproveitando sua experiência no magistério, Fernanda escreveu 9 livros didáticos para a editora. Todo livro. E também participou de um livro que reuniu crônicas de diversos autores. O Sindicet, como campanha para divulgar os investimentos em ciência e tecnologia, são traduzidos em benfeitorias para a sociedade. Passou também a editar livros. Fernanda escreveu seu primeiro livro para o Sindicet em 2012, contando a história do desenvolvimento do motor a álcool no DCTA. Foi nesse ano também que recebeu o prêmio Beth Lobo dos Direitos Humanos das Mulheres
oferecido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por sua cobertura jornalística durante o despejo dos moradores do Pinheirinho dos Palmares. Em 2015, casou-se com Marco Antônio Correia Júnior, que, assim como seu pai, agora seu sogro, é trabalhador da GM. Com um casamento, a família cresceu e ganhou 2 enteados, Vitória Correia e Matheus Correia. Durante a pandemia, aproveitou o trabalho remoto para se dedicar a um novo livro, necessário após os ataques sofridos e a quantidade de fake news disseminadas sobre o assunto, a história da criação das urnas eletrônicas no Brasil. Entrevistou os principais autores da região que contribuíram com o desenvolvimento especial, os servidores que atuam no INPE e no CTA. Antônio Ézio Salgado, Paulo Nakagawa, Oswaldo Katsumi, além do ex-ministro do TSE, Carlos Veloso, e o ministro Gilmar Mendes, secretários de informática do Tribunal Superior Eleitoral, deputados e até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quero ressaltar a importância do seu recente livro, Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira, patrocinada pelo SINDIC-CT. Esta obra foi uma grande contribuição à luta pela democracia no Brasil. Foi importante para derrotar a campanha do voto impresso, que é mais um retrocesso do ponto de vista tecnológico. Foi a tentativa de desmoralizar o processo eleitoral brasileiro e preparar o caminho para o golpe de Estado. O livro foi lançado durante um evento aqui na Câmara de São José dos Campos, em julho. No mesmo mês, Fernanda participou da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em uma mesa redonda sobre a história da urna eletrônica, que contou com a participação do ex-ministro Carlos Veloso, considerado o pai das urnas, além de um lançamento festivo durante a reunião. Neste sentido, ressalta-se que a jornalista Fernanda Soares Andrade sempre atuou ativamente no apoio à luta dos movimentos sociais, em especial a defesa dos direitos das mulheres, em favor dos excluídos, da defesa do meio ambiente, da cultura, na defesa do serviço público e da ciência e da tecnologia e dos direitos das trabalhadoras, e, em especial, as servidoras e servidores públicos, principalmente em defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, vamos assistir o vídeo. Oi, Fernanda. É com muito orgulho que eu venho ver você receber essa merecida homenagem, porque eu sei do seu trabalho, do seu empenho. Com tudo que você faz, você joga por inteiro. E eu só tenho a agradecer, agradeço todos os dias por ser sua mãe, por ter você na minha vida, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma filha amiga, companheira, uma mãe maravilhosa, uma irmã maravilhosa. Eu sou muito grata mesmo de ter você na minha vida. Te amo muito, minha filha, muito. Mãe, tô muito orgulhosa de você. Te amo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, sou irmão da Fernanda. Fiquei muito feliz com o convite de vir aqui dizer algumas palavras sobre a minha irmã. E encaro como um desafio, porque me passaram um tempo muito curto para falar sobre uma pessoa que eu compartilho a minha vida inteira. O que eu posso dizer é que a Fernanda é uma profissional empenhada,
Ela é uma mãe maravilhosa, uma irmã sensacional, uma filha única, sempre guerreira, batalhadora e sempre se empenhou ao máximo dentro de tudo que fez, de tudo que participou. Não vejo com surpresa essa homenagem, porque eu acredito que ela merece muitas outras por tudo que ela já fez e porque eu ainda acredito que ela venha fazer. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu compus uma música e nela eu já dizia que ela é minha irmã, minha heroína e filha de minha rainha. Então, eu elogio de todas as formas, todas as áreas. É uma pessoa maravilhosa, competente, e eu acho que é isso. Deixo aqui meu breve relato. Agradeço pela honra de poder ter convivido todo esse tempo e compartilhar tanto na vida social, na pessoal, na profissional. É uma pessoa maravilhosa. Nada. Beijão. Parabéns. Parabéns, Fê. Eu sei o quanto você se esforçou para atingir esse objetivo. Desejo muita felicidade. Parabéns, Fê. Você merece todo esse reconhecimento pelo seu trabalho lindo e a gente tem muito orgulho do seu trabalho pela democracia. Te amamos. Salve a democracia. Nanda, aqui é o Eli, seu primo postiço, mas que te considera como família de sangue, porque você é uma inspiração. O seu trabalho à frente, né, de todo esse conhecimento que você conseguiu aí abrir, né, para tantas pessoas através do seu livro, são realmente uma inspiração e tem ajudado a gente num momento muito difícil que a gente passou nos últimos anos aqui nesse país. Eu quero agradecer a você, agradecer por ser essa mulher tão exemplar, essa cidadã tão consciente, né, que não só faz a diferença para a família, até para mim, né, que é a família postiça aí, que já foi agregado, mas também para todos, né? Você é uma inspiração, você é uma mulher forte e é muito bom estar próximo de você, viu? Muito sucesso para você e todo o reconhecimento do mundo. Beijo. Olá pessoal, eu sou a Lívia, eu sou prima da Fernanda, mas pra mim ela é a Nana e eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho pra ela o que ela significa pra gente e o que eu sinto por ela. Nana, você é uma das pessoas mais generosa, prestativa e atenciosa que eu conheço. Eu sei que se um dia eu precisar eu posso contar com você. E eu fico muito feliz de saber que você tá tendo esse reconhecimento público de quem você é, porque pra nós você é nosso orgulho, a gente te ama, a gente vê em você uma pessoa sempre preocupada com o coletivo, com causas sociais, com a questão política e sempre do lado certo da história. Você merece todo esse reconhecimento e homenagem. Amo você, um super beijo. Fernanda, você é muito merecedora dessa homenagem, porque tudo que você se propõe a fazer é com muita dedicação, é com muito afinco, é com muito trabalho. Parabéns para você e que todo esse seu trabalho seja sempre assim reconhecido. Parabéns, você é merecedora de tudo isso. E aí, Fê, parabéns por mais essa conquista, esse reconhecimento do seu talento todo. A gente tem muito orgulho de você, te ama. Grande beijo. Parabéns! Boa noite, meu nome é Maria Mello. Eu estou aqui também para parabenizar a Fernanda Soares, que está sendo homenageada hoje por essa Câmara de Vereadores. A Fernanda é jornalista, minha amiga de muita longa data e é uma pessoa muito especial, inteligente, esperta e já contribuiu bastante com o Brasil com os livros que escreveu. Parabéns, Fernanda! Bom, parabéns, Milione, Fernanda. Vocês merecem essa homenagem, que é um reconhecimento a todos e a todas que segue acreditando e lutando por um mundo melhor, livre de ditaduras e de ditadores. Viva a democracia!
Enquanto a Amélia cumprimenta a mesa, vou anunciar aqui a presença da promotora da Infância e Juventude, Daniela Vidal Milione, filha do homenageado. O doutor Paulo Roberto Reutenberg, que é presidente do PT de Caçapava, foi ex-prefeito da cidade também, secretário de Saúde aqui em São José. O Pedro Cândido, né, que é ex-diretor do SINDCT, né, trabalhou no INPE. E também a Denise Bartolomucci, isso? Juíza da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos agora para se pronunciar a professora Carmen Belderrain. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, na homenagem a meu colega, amigo e meu irmão. Então, não se surpreendam quando eu fale meu irmão, porque é isso mesmo, é meu irmão de muitos anos. Então, para iniciar, eu só queria remontar-me ao ano 85, quando eu vim trabalhar no ITA. E pela primeira vez escutei o nome de Armando Milioni, porque era um motivo por eu estar no ITA. Ele e Ernesto Marullo estavam realizando o doutorado nos Estados Unidos. O professor que substituiu um deles mudou de emprego e precisava alguém que se dedicasse às disciplinas de estadística no momento e, posteriormente, pesquisa operacional. Mas, desde essa época, ano 85, 86, escutava o nome e escutava um certo respeito quando se falava do nome. Eu ficava curiosa, quem será? Como será? Só foi no ano 87, quando Armando chegou para o ITA, voltando já com seu doutorado. Priscila, Daniela e Ana Luísa já estavam aqui um pouquinho antes. Lembro de ter revisitado a Priscila e conhecer a Ana Luísa com 9 meses. Passou o tempo, né, Ana? E quando chegou Milioni, foi muito bom, porque comecei a vivenciar o outro lado do ITA. Por que o outro lado? Porque até então, meus colegas eram colegas de muitos anos, saudosos colegas, chefes. E Milioni trouxe, primeiro, a ousadia de um doutorado nos Estados Unidos, novas ideias, novas frentes. E eu comecei a conhecê-lo assim de longe e dizia, legal, ele vai me orientar meu doutorado. E ele falou, não, porque somos colegas e às vezes é difícil misturar, né? Ou seja, a proximidade do ambiente com a exigência que era necessário para um doutorado. Aí eu fiquei meio desapontada, mas falei, tudo bem, vamos em frente. Coincidiu que esse ano eu estava namorando meu marido, que foi colega da turma do Milioni, e isso fazia que a gente comentasse também e a amizade fosse crescendo. Mas o mais importante, já a vereadora Amélia comentou toda a trajetória, e eu queria comentar o outro aspecto que está por trás dessa trajetória. E eu costumo dizer sempre que numa pessoa há uma unidade de vida, uma unidade como pessoa e como profissional. Não adianta querer separar, porque os princípios e os valores que temos dentro se manifestam em tudo isso. E com Milioni, porque eu sempre chamei de Milioni, nunca consegui chamar Armando, ou era Milioni ou era Mili, que quando a gente cruzava no ITA, não? E com ele eu aprendi a respeitar primeiro, uma fase de admiração. Falei assim, um dia quando eu crescer eu vou ser como ele. E eu ficava surpresa quando assistia às aulas, porque, afinal de contas, teve de iniciar meu doutorado no ITA e eu tive aulas com ele.
E eu me surpreendia porque chegava na aula com o giz. Na época era o giz, né? E eu ficava pensando, gente, como ele consegue? Porque eu ia para a aula com meus apontamentos, meus livros, alguma coisa, né? E ele não, dava aula assim tranquilamente e desenvolvia, ou seja, não era só dar aula e explicar, não, desenvolvia umas equações loucas de processos estocásticos, eu lembro que eu fiz contigo. E então, isso ajuda, não só me ajudou pessoalmente, mas eu diria que os colegas da minha geração aprenderam também isso. Isso pelo lado didático na pós-graduação. Mas na graduação, os alunos também o respeitavam. Até hoje, o nome de Armando Milioni é respeitado. A didática que ele teve e tem, deve ser até agora, óbvio, a didática era tão fabulosa que, óbvio que ele ganhou esses prêmios com muito reconhecimento. E no último ano, antes de aposentar-se, ele fez questão de ministrar a disciplina para todas as turmas do ITA, 120 alunos num auditório, e ele acompanhava de perto esses alunos. Então, isso estou comentando para mostrar, eu diria assim, a responsabilidade, né? O profissionalismo, né? E, sobretudo, o exemplo que ele transmitia para os colegas, e eu diria que eu aprendi muito, por isso que eu sempre chamava de meu irmão mais velho, meu irmão acadêmico, mas depois foi, ao longo de todo esse tempo, uma amizade que fez possível que eu, embora não estivesse muito perto, mas sabia quando a Daniela entrou na faculdade, quando a Ana Luísa, quando nasceu Isabela, quando vieram os netos, porque a gente se acompanhava e se comentava as coisas. Muitas convivências em congressos e enfim, de trabalho também fez com que se aprendesse a respeitar. E eu diria que foi um respeito mútuo, um respeito que uma vez Armando disse: você é a minha irmã, mas às vezes você parece a minha irmã mais velha, né? E então a gente revezava de quando em quando essas experiências. Eu até agora, e hoje eu posso dizer publicamente, você talvez não lembre, Milioni, mas você me incentivou a iniciar a orientação na pós-graduação. Você falou assim, está na hora de você começar. E foi assim. Vai, como dizem em espanhol, dizem, né? Lança-se ao ruedo, vai torear, vai no meio. E foi assim que eu comecei. Também foi quem convidou pela primeira vez a uma banca de doutorado, nada menos de meu colega Rodrigo Escarpeu, que está presente, né? Então foram experiências que eu diria assim, fui empurrada, mas era necessário, porque era necessário para continuar crescendo, né? Aprendi também a orientar, quando eu observava como ele acompanhava a seus alunos de perto, não só da graduação, como da pós-graduação, como no pós-doutorado, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, já pode orientar pós-doc, e claro, que hoje em dia é necessário isso, né? E o que falar da parte de administração? Quando ele foi e é também reconhecido, quando o professor Mikal o convidou para que seja seu assessor no gabinete, quando assumiu a pró-reitoria lá na pós-graduação, quando em muitas, diria, circunstâncias e ocasiões dentro, ele fazia valer seus princípios, fazia valer seus valores, e se era preto, e se era branco, não havia esse meio termo, né? Então, isso demonstra, eu diria assim, a interesse, o caráter de meu amigo, colega, o irmão, que sempre eu admirei. E falei só do lado profissional, mas também tem o lado humano. E o lado humano, eu diria assim, uma vez eu comentei, Dona Leda deve estar muito feliz com o filhote e a filhota Miriam, que está aqui, porque eu digo sempre que os valores se traz de casa. No ITA temos um valor que é a disciplina consciente, e nós
tentamos mantê-lo e mantemos, mas eu diria que mais importante é o valor que trazemos, e foi isso Milioni que é uma pessoa muito humana, honesta, muito exigente, até eu diria até demais com ele mesmo. Começa com ele e depois com os outros, mas é exigente, sim. E, sobretudo, aquele carinho pela família, né? Ou seja, não vou repetir novamente os nomes, mas sempre foi a família muito importante. Na hora, quando eu lembro que às vezes eu saía rápido, e eu falava, Milioni, que inveja, eu queria estar como você também, trabalhando mais um pouco, que eu tenho que acabar, não sei o quê. E ele falava, o tempo vai chegar. Mas eu também, muito tempo, dediquei quando minhas filhas eram pequenas, e só depois comecei a publicar. Então, até nessas experiências de vida, foi muito importante o meu crescimento, e desculpem que eu falo tudo em eu, mas quando eu falo eu, estou falando também esse exemplo para meus colegas. Eu diria, a instituição, às vezes, por etapas, reconhece, passam as pessoas, mas eu diria que o nome do Armando Milioni está muito bem gravado dentro do ITA, pela sua postura e pela sua honestidade, como sempre. Por isso, meu irmão, parabéns, e fico muito feliz e orgulhosa. Estava esquecendo um pequeno detalhe, que ele já ouviu, mas vocês não. Quando ele fez aniversário este ano, não foi no aniversário, foi quando ele teve o lançamento do livro. Num evento eu estava, por outras circunstâncias, em outro lugar e não consegui estar presente, mas eu vi um poema de Júlio Cortázar para o Che Guevara que ele escreveu na época. E quando eu li, falei assim, parece que eu estou escrevendo ao meu irmão. Eu vou só ler um pedacinho. E falava assim, eu tenho um irmão, não nos vemos muito, mas não importa. Eu tenho um irmão que vai pelos campos enquanto eu durmo. Amo ao meu modo, tomo a sua voz, livre como a água, caminho por vezes perto de sua sombra e nas lembranças de conversas noutrora. Não nos vemos muito, mas não importa. Meu irmão desperto enquanto eu durmo. Meu irmão me mostra, do detrás na noite, sua estrela escolhida. Continua com a tua estrela, irmão. Convidamos para fazer o uso da palavra o vice-presidente do Sindicato de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, senhor Alcioli Antônio de Olivo. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a vereadora Amélia, proponente dessa sessão. É uma extensão das atividades da Amélia. Nós conhecemos a Amélia há muitos anos e ela sempre esteve ao lado dos movimentos sociais, ao lado dos sindicalistas, ao lado dos professores, ao lado das pessoas que fazem essa democracia brasileira. Saúdo os homenageados, Fernanda Soares, Armando Milioni, Priscila e Marco Antônio. Saúdo a minha colega Carmencita e o meu colega do sindicato, presidente do sindicato, Fernando Moraes. Felizmente, a Amélia já fez um rico perfil dos dois homenageados, e isso vai me economizar palavras que me permitirão
fazer uma breve digressão a respeito dos homenageados, mas também desta homenagem, né? Quando aliás, e saúdo também a todos os presentes, porque eu vejo em cada um de vocês algo que nos une. O fio que nos une é a convicção da democracia. Então, cada um de nós que estamos aqui, estamos unidos por essa forte convicção em defesa da democracia. Estão sendo homenageados, neste momento, 2 expoentes da nossa sociedade joseense, né? Essas pessoas estão sendo homenageadas por suas carreiras bem-sucedidas, né? Uma como jornalista, o outro como professor, mas também por suas ações que reverberaram no sentido de ações que defendem a democracia. A Fernanda com o seu livro, né? E o Milione também com o seu livro, mas ambos com as suas ações, sempre em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Quando a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de São José dos Campos, na pessoa da vereadora Amélia, faz essa sessão de homenagem, nós temos que aplaudir, porque nem sempre esta Câmara aqui esteve afinada com a democracia, afinada com a transparência, né? E esta é uma ação que mostra que a Câmara Municipal de São José dos Campos também pode fazer ações importantes no sentido de transparência e de mostrar que a contribuição de pessoas em suas atividades, em suas ações em defesa dos movimentos sociais, podem ser homenageados. Então, este é um reconhecimento importante que eu faço. Como integrante do CINCT, eu entendo que também, além da homenagem do mérito legislativo, a homenagem ao Milione e à Fernanda são homenagens ao sindicato. Sim, sentimos-nos homenageados na pessoa do Milione e da Fernanda. A Fernanda, por ser uma funcionária antiga, né, do sindicato, que cresceu no sindicato, e o Milione, um parceiro também antigo, né, e que, mais recentemente, nós tivemos a honra, assim como patrocinar o livro da Fernanda sobre as urnas eletrônicas, já bem colocado aqui, mas também o livro do Milione, a reparação. Um livro necessário, um livro importante que veio num momento importante, nas vésperas da eleição do ano passado. Um livro que o livro da Fernanda e o livro do Milione, eles se complementam nesse aspecto de defesa intransigente da democracia. Enquanto o livro da Fernanda ela veio para desmascarar as notícias falsas, desmistificar todo um discurso de mentiras que visava solapar o movimento, a democracia brasileira. O livro do Milione, da reparação dos alunos punidos, foi importante para mostrar que a ditadura que começou em 64, se perpetuou em 68, voltou a atuar no início dos anos 2000, com a tentativa de boicote ao livro do próprio Milione e ao movimento. E depois se cristalizou no golpe de 2016, ou seja, a ditadura não foi derrotada. É uma luta que todos nós temos que enfrentar no dia a dia. Fernanda e Milione são esses batalhadores. Então, nesse sentido, eu vejo essa homenagem como uma homenagem também ao sindicato, porque nós somos parceiros no crescimento da Fernanda e também no apoio ao Milione e às suas ações. Tá bom? Falar um pouco da Fernanda. Na realidade, além do perfil traçado pela vereadora Amélia,
Falar da Fernanda praticamente dispensa apresentação, pois a sua atuação como jornalista, como integrante do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, como ativista dos movimentos sindicais, né, como pessoa engajada nas lutas em defesa dos menos possuídos pela sociedade, fazem dela uma pessoa bastante conhecida, que dispensaria a apresentação. Provavelmente cada um de vocês aqui conhece a Fernanda e sabe o quão ela foi importante e continua sendo em cada uma dessas atividades que ela se propôs a realizar e tem realizado. Ultimamente, ela tem se destacado também porque nas 2 últimas reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, onde o CINCT teve atuação muito importante, em Brasília, uma exposição que nós fizemos mostrando a história da urna eletrônica e o consequente lançamento do livro dela. E agora, em Curitiba, na reunião de Curitiba, da SPPC, onde nós mostramos uma exposição sobre a Amazônia. Em ambas as exposições, a Fernanda foi importante. Como proponente de conteúdo, como desenvolvedora de conteúdo, mas também como uma formiguinha batalhadora, que fazia todas as atividades, né? E receber das crianças, educar, ensinar, mostrar a importância da Amazônia através dos vários elementos que nós lá postamos. A Fernanda foi importante nesse aspecto. Em Brasília, durante a reunião anual de 2022, onde nós falamos sobre a urna eletrônica, além de participar de uma mesa redonda junto com o ministro Veloso, a Fernanda, juntamente com os diretores do sindicato, foi recebido pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, que então era o presidente do TSE. Lá entregamos ao ministro do presidente do TSE um exemplar do livro, o qual, para nossa surpresa, já tinha lido o livro e falou aspectos importantes e a importância dessa obra da Fernanda. E lá a Fernanda também doou para o TSE os direitos autorais, ou seja, em breve nós teremos uma segunda edição, dessa vez patrocinada pelo próprio TSE. Eu vejo também, além das inúmeras qualidades que ela tem, eu acredito que se sobrepõe a todas algo que já foi colocado aqui, ser uma amiga leal, né? E quando a Fernanda me convidou para fazer essa apresentação, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque, dentre os tantos amigos que ela possui, essa escolha me deixou honrado. Então, eu digo, Fernanda, estou aqui não só como seu amigo, mas também representando seus colegas de trabalho, seus pares de movimentos sociais sindicalistas e, principalmente, a torcida do Corinthians. Sobre a carreira da Fernanda, eu acho que já foi bem colocado pela vereadora Amélia, mas eu digo algo que é coincidência, né? Porque ela começou sua carreira como estagiária do CINCT. Em 97, logo depois da sua formatura, ela foi contratada, desde lá nos acompanha. E nesse mesmo ano de 97, ela ganhou 2 diplomas, aliás, 3. Ela foi diplomada jornalista, ganhou o diploma de mãe, tornou-se mãe da Jade, e passou a ser uma jornalista profissional do CINCT. Nesses anos que nos separam, 26 anos, eu acredito, né, aliás, tenho certeza absoluta, que ela se deu muito bem nessas 3 carreiras. O crescimento profissional dela, desses 26 anos, coincidentemente, coincidiu com o crescimento do CINCT. E o nosso crescimento como entidade nacional,
que defende os servidores das carreiras de ciência e tecnologia, mas também se engaja na defesa do serviço público federal, na defesa da democracia, teve, ao longo desses 26 anos, muito da mão da Fernanda, como jornalista competente, com um texto claro, conciso e com um texto convincente, sendo que levando sempre aos nossos associados e à sociedade em geral, porque extrapolamos aos limites dos nossos associados, levando sempre informações relevantes de uma maneira exatamente de pessoa que tem lado, né? Ela não é uma jornalista neutra, ela é uma jornalista que tem lado. E o lado é esse que o sindicato defende, que todas as pessoas alinhadas em defesa da democracia defendem, né? Para encerrar, eu gostaria de falar que, aliás, já tinha citado, né, que ela tem inúmeras qualidades. A maior delas, que eu acredito, é de ser uma amiga leal e prestativa, né? Nós, colegas dela no CineCT, no Sindicato dos Jornalistas, nos movimentos sociais, podemos atestar a sua dedicação às causas em que ela se envolve. E sabemos da atenção que ela dedica e carinho a todos que a procuram, sempre solidária, quando alguém precisa de conselho, de um ombro, né? E, principalmente, ou um parceiro para comemorar vitórias, né? Não poderia encerrar no amor e dedicação que ela tem à família, a dona Diva, né? Infelizmente, o seu pai, Fernando, não pôde assistir essa glória que ela alcançou, mas tenho certeza que ele sabia que um dia essa glória chegaria, né? Seu irmão, seus sobrinhos, suas cunhadas, e é uma companheira de todas as horas do Marco, né? Com o qual compartilha o prazer das viagens, da cervejinha, do café, da pescaria, do qual eu tenho dúvidas se são verdadeiras ou falsas, né? Mas principalmente da uma profissão de fé que os une religiosamente, que é o corintianismo. Para finalizar, saúdo os dois homenageados, agradeço essa oportunidade, agradeço a vereadora Amélia por esta sessão, agradeço aos vereadores dessa Câmara Municipal que acataram a sugestão da vereadora Amélia. Enfim, agradeço e parabenizo Armando Zeferino Milioni e a jornalista Fernanda Soares por serem merecedores desta distinção. Obrigado. Gostaria de pedir desculpas na pronunciar o nome do Acioli. Eu falei Alcioli. É o mesmo. Ainda bem que você veio, né, Acioli? Mesmo com o nome errado. Então, senhoras e senhores, chegamos ao ápice do evento. É com grande prazer que, nesse instante, passaremos as mãos do professor Armando Zeferino Milioni e da jornalista Fernanda Soares. Nas mãos do Armando, nós vamos passar o título de cidadão joseense. E nas mãos da jornalista Fernanda, a medalha Cassiano Ricardo. Pedimos à vereadora Amélia, autora da propositura, que faça a entrega dessas láureas. Senhor Armando e Fernanda, que já se adiantaram e já vieram à frente da mesa, para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo joseense.
Gostaria agora de convidar a esposa do senhor Milioni, a Priscila Vidal Milioni, e o esposo da Fernanda, o Marco Antônio Correia Júnior, para que também sigam à frente da mesa, que eles agora também serão homenageados pela vereadora Amélia. Convidamos também agora, não acabaram as homenagens ainda, convidamos o senhor Acioli Antônio de Olivo, que é o vice-presidente do Sindicato Ciência e Tecnologia, e o senhor Fernando Moraes Santos, que é o presidente do Sindicato Ciência e Tecnologia, para que se dirijam à frente da mesa, para também serem homenageados pela vereadora Amélia e pelo deputado Alencar Santana, que não pôde estar presente, mas está representado pela assessoria do seu gabinete. Pedimos à professora Carmen que também vá à frente da mesa para fazer parte da foto, né? Lembrando a todos e todas que essa cerimônia está sendo transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal, no site e nos canais 7 da NET, 9 da Vivo e 12.3 do canal aberto. Também está sendo transmitida pelo Facebook da vereadora Amélia Naomi, Amélia Naomi PT. Enquanto todos retornam aos seus lugares, convidamos para se pronunciar a jornalista Fernanda Soares Andrade, nossa homenageada de hoje com a medalha Cassiano Ricardo. Boa noite, a presidente dessa sessão, vereadora Amélia Naomi, demais membros da mesa. Boa noite a todos os convidados. Queria, antes de começar os agradecimentos, parabenizar o professor Milioni pelo título de cidadão joseense. Por ser professor, ele já possuía o dom da palavra. E como escritor, ele possui o dom do encantamento. Quando a gente começa a ler os livros que ele escreveu, não consegue mais parar. E como dito aqui, ele contou uma parte da história do ITA, que é uma história de São José dos Campos que ele ajudou a construir. Parabéns, professor Milioni, joseense Milioni. Bom, é muito bom poder dividir a honra de receber um prêmio com vocês, principalmente porque os que estão aqui contribuíram de alguma forma para que essa homenagem fosse realizada. Começando pela vereadora Amélia Naomi, sua equipe, e a Câmara Municipal, com a propositura da homenagem e todos os preparativos para a realização dessa sessão. A Priscila Vidal, que além de me ajudar com a capa do livro do Milioni, guardou segredo sobre o título que o marido ia receber e trabalhou na organização da sessão solene e é responsável pela contratação do buffet e do músico desta noite. Estou falando baixo? O SINDCT, seus diretores e funcionários,
Foi por iniciativa da diretoria e financiamento do SINDCT que foi possível escrever e publicar o livro da urna eletrônica, baseado nos relatos dos servidores, principalmente do INPE e do CTA, que participaram de todo o processo de desenvolvimento da urna e até hoje contribuem com o TSE como consultores. Os funcionários do sindicato trabalharam nos bastidores, na parte que ninguém vê, organizando eventos e na logística de distribuição de livros. Os amigos e a família, principalmente meu marido, minha filha e minha mãe, sofreram calados durante o processo de entrevistas e redação, presos no quarto, sem poder fazer barulho para não atrapalhar as gravações. E os amigos e a família pelas ausências e muitos compromissos, em festas de aniversários, almoços de finais de semana, ou até mesmo um simples filme com pipoca à noite em frente à TV. E mesmo me perdendo por quase um ano, continuavam incentivando o trabalho. A ideia de escrever o livro contando a história da urna eletrônica surgiu em 2012, logo após a publicação do livro sobre a história do desenvolvimento do motor álcool no CTA. Isso porque o SINDCT tem um projeto de mostrar para a sociedade que todo investimento em pesquisa científica se traduz em benefícios para o país. Em 2012, nós não demos continuidade à ideia do livro da urna, pois muitos outros projetos do sindicato acabaram furando a fila das prioridades. E, de certa forma, ainda bem que foi assim, pois a pandemia e o lockdown nos deu tempo e ferramentas para a realização de entrevistas. E as fake news que espalharam sobre a urna eletrônica nos últimos anos nos deu publicidade. O Acioli e o Sérgio Rosim, 2 diretores do SINDCT, contribuíram muito com a localização de contatos e agendamentos e participação de entrevistas, como a dos ministros Carlos Veloso, pai da urna eletrônica, e Gilmar Mendes, ex-presidente do STF. A Laís Malaco, diretora do SINDCT, o professor Milione, agora cidadão joseense, e o Toné, servidor do INPE que atuou no desenvolvimento da urna, fizeram cada um, com um diferente critério, revisões no arquivo do livro que renderam sugestões valiosas. E a diagramação ficou para o André Diniz, que após muitos trabalhos realizados juntos, se tornou um grande amigo também. Porque para conseguir lidar com as exigências que eu fazia para ele, as reclamações, só sendo um grande amigo mesmo. Depois tivemos o lançamento do livro aqui na Câmara, organizado pelo SINDCT, e todos os funcionários foram envolvidos nesse trabalho. Com a ajuda da Acioli, conseguimos realizar o lançamento em Brasília, na reunião anual da SBPC, e na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, que contou com a presença do ex-ministro da CIT, o Sérgio Rezende, do reitor e do vice-reitor da universidade. A mídia alternativa, Luiz Nassif, o canal GGN, Juca Kfouri, Gustavo Conde, TVT, Brasil 247, Centro de Estudos Barão de Itararé, canais no YouTube de sindicato e partidos políticos, web rádios, fizeram tanta divulgação e entrevistas que eu perdi a conta, mas aprendi até a falar em público sem tremer as pernas. Agora eu só tremo as mãos. E essa exposição nos rendeu a audiência com o presidente do TSE, que na época era o ministro Edson Fachin. Ele nos recebeu num período em que o TSE estava sendo bombardeado por fake news, cobranças infundadas de partidos políticos e a ameaça da impressão do voto. Foi nesse cenário que chegamos no TSE e numa audiência agendada para uma jornalista e 3 diretores de um sindicato, todos desconhecidos para o tribunal. A audiência prevista para durar apenas 15 minutos ultrapassou meia hora, pois o próprio ministro alongou o tempo quando soube o que realmente estávamos fazendo ali, doando os direitos autorais do livro ao TSE, que agora está em processo de revisão técnica para que possa ser atualizado com as informações da nova urna e realizada uma segunda edição, para que mais pessoas possam ter acesso a esse capítulo da história do nosso país. Ainda no período de divulgação do livro, quando chegou o período da campanha eleitoral, a vereadora Amélia e o ex-prefeito Carlinhos Almeida faziam questão de me incluir nas atividades com os candidatos. Foi através deles que eu pude entregar o livro para pessoas como Ana Estela e Fernanda Haddad, Lúcia e Márcio França, Lu e Geraldo Alckmin. O presidente do SINDCT, o Fernando Moraes, e o Acioli entregaram tantos exemplares do livro da urna ao presidente Lula que eu cheguei a receber um e-mail de agradecimento do Lula e um da Janja. O e-mail formalmente agradecia o presente enviado, mas com certeza ele falava: para de me entregar isso que eu já tenho uns 10.
O deputado estadual Emídio, numa das visitas a São José, também recebeu um livro através da Amélia. E pouco depois recebi uma correspondência da Lesp, de propositura do deputado Emídio, me parabenizando pelo livro e informando que o livro agora faz parte do acervo da Assembleia. Tivemos também uma grande colaboração do deputado federal Alencar Santana, que propôs uma sessão solene em homenagem aos desenvolvedores da urna na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu acho que aquele foi um dos momentos mais emocionantes que participei, pois pude ver algumas pessoas envolvidas no processo do desenvolvimento da urna se reencontrando após mais de 20 anos. Quando eu cheguei de Brasília depois dessa sessão e me perguntaram o que eu fui fazer lá, era fácil responder. Eu fui chorar. Comecei às 9 horas da manhã, vendo eles se reencontrando, e só parei uns 3 dias depois, porque eu parei de olhar as fotos. Agora eu vou abrir um parêntese para falar de mim no período anterior ao livro da urna. Eu posso afirmar que o Sindicet acertou muito ao pedir para que eu escrevesse esse livro. Eu sempre amei eleições. Enquanto as pessoas da minha idade reclamavam da obrigatoriedade do voto, eu repetia o mesmo discurso. Se você não tivesse matado a aula de história, teria o maior orgulho de votar. Votar não é obrigação, é um direito que foi adquirido com muito sacrifício. E para nós, mulheres, ele demorou muito mais a chegar. Primeiro só votavam os homens de posse e da igreja. E com o passar dos anos, ampliavam o grupo de eleitores, mas sempre homens. As mulheres só conquistaram voto em 1945, com o sufrágio universal, e ele nem era tão universal assim, já que os analfabetos não podiam votar. E eram cerca de 35% da população brasileira na época. Com o golpe de 64, perdemos o direito ao voto para presidente, que só foi reconquistado com as diretas já. Foi somente nas eleições de 89 que reconquistamos o direito ao voto, com voto facultativo para analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 70 anos. Mesmo assim, não podíamos dizer que as votações traduziam a vontade da maioria da população. Como os analfabetos eram 35% e a votação era em cédula, como que o analfabeto vai fazer um X no nome ou escrever o nome do candidato a deputado ou vereador que ele queria? Era impossível. Então, foi somente com a implantação do voto eletrônico para todos, nas eleições do ano 2000, mudando a votação de nominal para uma votação numérica, que pudemos afirmar que as eleições no Brasil são um processo democrático. E devemos isso tudo ao pessoal que trabalhou no desenvolvimento da urna e a todas as pessoas envolvidas nas eleições, desde voluntários, servidores dos TRS, TSE, cartórios eleitorais, empresas de energia elétrica, internet, telefonia, escolas, os funcionários, o Exército que realiza a distribuição de urnas nos locais mais difíceis. No total, são quase 1 milhão de pessoas que trabalham para a realização das eleições no Brasil, da forma mais abrangente, transparente, segura e democrática possível. Pode ser que daqui a alguns anos as urnas, como as conhecemos, se tornem obsoletas. Mas hoje, para as diferentes necessidades que nosso país tem, nós possuímos o melhor sistema eleitoral possível. E ainda somos modelo para o mundo. E quando eu digo que o sindicato acertou em quem pedir para contar a história da urna eletrônica, é justamente porque eu sempre defendi as eleições e sempre tive um enorme prazer em votar, não tendo faltado a uma eleição desde que tirei meu título de eleitor aos 16 anos para a primeira eleição direta para presidente após a ditadura. E após conhecer um pouco mais profundamente a história da implantação do sistema de voto no Brasil, eu que já era apaixonada por eleição, me tornei a eleitora sem nenhum vínculo com o TSE ou TRE, que mais defende a urna e passa essa empolgação para as outras pessoas, como a minha mãe que bate boca em fila de banco com as pessoas. E para finalizar, agora eu vou justificar porque eu fiz questão de citar tantas pessoas. Eu acredito que nós não somos nem fazemos nada sozinhos. Se alguém obtém um sucesso em alguma coisa, é porque tem uma rede de apoio muito grande. E eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque ninguém tem uma rede de apoio melhor e mais qualificada do que a minha. Todos vocês que estão aqui, e muitos dos que não puderam comparecer, contribuíram de alguma forma com o sucesso do livro da urna, seja comentando sobre ele ou compartilhando o link para download. Então, a medalha Cassiano Ricardo que eu recebo hoje é nossa. Essa homenagem é fruto de um trabalho feito por todas as pessoas que aqui estão.
e as pessoas citadas. Nós fizemos um bom trabalho. Obrigada. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do agora cidadão joseense, professor Armando Zeferino Milioni. Bom, boa noite a todos. Eu estou feliz demais, emocionado demais para seguir qualquer protocolo, mas vamos fazer um esforço aqui, vamos tentar. Então, eu preciso começar saudando a presença de todos e vou usar um recurso que eu aprendi com o saudoso ministro Marco Antônio Raupp, que quando não tinha uma nominata de muitos presentes, escolhia uma pessoa e, em nome dela, agradecia a presença de todos. E eu escolho minha irmã, Miriam. Muito obrigado pela presença, Miroca. Obrigado por essas lindas flores aqui que você providenciou, viu? Em seu nome, eu agradeço a presença de todos. Queria saudar a mesa, em nome da vereadora Amélia Naomi, e agora queria fazer alguns agradecimentos. Então, em primeiro lugar, à Câmara de Vereadores de São José dos Campos, pela aprovação do projeto submetido pela vereadora Amélia, de concessão desse título, que muito me honra, muito me engrandece, me enche de alegria. Queria agradecer em especial à vereadora Amélia, claro, e queria dizer, Amélia, que eu tenho orgulho de compartilhar com você, com o Carlinhos, visões de mundo, de sociedade, de justiça social, mas tenho orgulho, sobretudo, de ser amigo de vocês. Obrigado pela iniciativa. Obrigado. Queria agradecer a você, Camucha. Para você, eu vou usar um lugar comum. Espero que você não fique brava comigo, mas às vezes eles se aplicam. O lugar comum diz que amigos a gente não faz, a gente reconhece. E eu tenho muito orgulho de ter reconhecido você como minha amiga. Lá nos anos... Disseram que a gente não pode falar mais essas coisas, né? Então, tenho orgulho de ter reconhecido você como minha amiga e de perceber que o reconhecimento foi recíproco. O que você falou me emocionou muito e eu tenho orgulho, sobretudo, de uma amizade. Você lembrou bem que na qual nunca faltou companheirismo, apoio, cumplicidade, mas que foi sempre marcada pelo respeito. Eu gosto de pensar que a gente é um exemplo de possibilidade. Obrigado, viu, Camucha? Bom, também a todos os presentes, queria fazer um agradecimento especial à Priscila, que, como sempre, tem uma enorme capacidade de me convencer, e hoje à tarde ela me disse, você não vai ser o único lá sem terno e gravata, né? Então, um agradecimento especial à Priscila. E feitos os agradecimentos, Fernanda, Fernanda, meus dedos estão cruzados. Teu livro há de receber o reconhecimento que merece, você sabe do que eu estou falando. Se um livro da editora Sinte-CT receber o reconhecimento que merece, tem que ser o seu, pela importância nacional que seu livro tem. Meus dedos estão cruzados, tá? E é uma honra para mim estar aqui do seu lado hoje. Bom, eu pensei o que eu podia falar e me ocorreram duas coisas só. Só vou falar duas coisas. A primeira eu vou levar uns 45 minutos, a segunda umas 2 horas. Mas eu vou contar uma história curta e depois... Estou vendo aqui 2 pobres crianças, não vou dizer 3 crianças. Preciso agradecer minha família por esse vídeo. E faço na figura de Isabela, Gustavo e Tereza. Agradeço a todos, isso eu não vou esquecer. Muito obrigado, viu? Eu não sabia que ia ter uma coisa dessa. Fiquei muito emocionado. Isso eu vou escutar, vou ver várias vezes. E então eu dizia que eu tinha 2 coisas a falar. Eu vou contar uma história curta, verdadeira, que minha família já escutou várias vezes. Vocês vão entender o motivo. Mas é porque eu acho que ela é uma bela metáfora da minha relação com São José dos Campos. E depois eu vou fazer uma demanda, que é uma coisa que pode parecer estranha, mas eu explico. A história é assim, ó. Eu cheguei a São José dos Campos nos primeiros dias de 1974, portanto, há quase exatos 50 anos.
Fui direto para o ITA, nos primeiros dias tinha uma burocracia qualquer de matrícula, e alguma coisa me obrigou a ir na cidade procurar um cartório. Eu não me lembro o que era. Talvez uma cópia autenticada, talvez um reconhecimento de firma. Fato é que eu precisei ir para São José. Me ensinaram como fazer, peguei um ônibus, desci na Praça Afonso Pena, fui ao cartório, não me lembro de ter sido nada complicado. Quando acabou, eu precisava voltar para o CTA. Também não sabia como fazer. Pedi instruções, me disseram, segue por essa rua até o final, você vai chegar numa avenida, você atravessa a avenida, pega o ônibus na direção do CTA, o ônibus vai estar escrito CTA. Eu fiz exatamente o que me disseram, e quando eu cheguei na avenida, que é a avenida que hoje nós chamamos de Madre Teresa, o meu queixo caiu. E talvez, Amélia, eu possa dizer que eu estou procurando meu queixo até hoje, porque eu vi o banhado. E eu fui educado em São Caetano do Sul, onde eu passei os primeiros 15 anos da minha vida, que é uma cidade densa, de horizontes pequenos. E tudo bem, eu já conheci o mar, e o mar é bonito, é um horizonte grande, mas, bom, é água, né? É bonito, mas é uma coisa específica. Eu não sabia que existia uma coisa como o banhado. Eu nunca tinha ouvido falar de algo e nunca tinha visto. E fiquei encantado. E quando eu digo que eu estou procurando meu queixo até hoje, e é por isso que minha família já ouviu essa história várias vezes, é porque todos os meus convidados nos últimos 50 anos, fossem amigos pessoais em casa, acadêmicos, e na vida acadêmica o que não falta é convidado, né, Camuncha? Membro de banca externa, de mestrado, doutorado, conferencista, todos, quando eu podia fazer um passeio, eu iniciava pelo banhado e contava essa história. E eu gosto de pensar que meus convidados não foram apenas educados quando me disseram que também se encantaram com o banhado, que eu acho que eu posso dizer agora, é uma coisa que nós, joseenses, damos como favas contadas, mas é uma coisa única da cidade que me encantou e que eu achei que eu precisava contar para vocês como metáfora do meu encantamento com São José, que é a cidade onde nasceu minha esposa, minha filha e meus 3 netos, minha filha mais velha, Daniela, e a Ana Luísa, minha filha mais nova. Só não nasceu porque eu estava fazendo doutorado lá na região de Chicago quando ela nasceu. Mas eu perguntei hoje para ela, posso dizer que se você tivesse nascido no Brasil, você escolhia São José dos Campos? E ela falou, está autorizado. Então eu posso dizer que todo mundo é de São José dos Campos. E eu achei que essa história comporia uma boa metáfora, portanto, da minha ligação com a cidade, quis compartilhar com vocês. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês é uma demanda, né? E eu até pensei, será que é apropriado fazer uma demanda para a Câmara de Vereadores, uma demanda para a Prefeitura? E me ocorreu que sim, e o motivo é o seguinte, eu acho que não é apenas prerrogativa de um cidadão trazer demandas importantes para a sua cidade. É também um dever. Então, eu acho que eu honro a minha recém-adquirida cidadania de São José dos Campos, trazendo um assunto que, na verdade, faz de mim um pouquinho um Eduardo Suplicy. Ele também tem um assunto único, vocês sabem qual é, o Renda Básica de Cidadania. O meu assunto único é o que eu vou falar aqui agora, e quem já me ouviu não vai ficar surpreso. Porque eu vou falar de uma ausência na cidade de São José dos Campos, um buraco tão grande. Esta cidade que tem tantos motivos para orgulhar seus cidadãos, que é única em tantos sentidos, é única porque aqui tem o INPE, certo, Gilberto Câmara? É única porque aqui tem o ITA, é única porque aqui tem o DCTA, o Parque Tecnológico, a Embraer, o banhado, e, no entanto, falta em São José dos Campos, grita em São José dos Campos a ausência do quê? De um campus, de uma universidade pública, gratuita e de pesquisa. Obrigado. Do tamanho e da importância que a cidade de São José dos Campos merece. Porque, é claro, minha querida Claudine, meu querido Horácio, que eu sei que em São José dos Campos há
2 campi de universidades públicas, a Unifesp, a Federal de São Paulo, e a Unesp, a Estadual Paulista, mas juntas elas têm pouco mais de 2.000 alunos. E nem se deve somar, porque uma universidade não é composta por 200 alunos de odontologia no centro da cidade e 300 de ciências da computação a 10 quilômetros no Parque Tecnológico. Uma universidade demanda espaço conjunto, interação, possibilidade de ações interdisciplinares. E eu sinto que essa falta não é marginal. A falta de uma intelectualidade acadêmica em São José dos Campos, notadamente nas áreas humanas, de sociologia, de filosofia, de ciências políticas, de economia, empobrece o debate público de São José dos Campos e talvez explique muita coisa, inclusive como esta cidade vota, que é uma coisa deplorável e que talvez uma intelectualidade acadêmica pudesse contribuir tanto. E me pareceu oportuno trazer esse assunto agora, porque o momento é particularmente oportuno de São José conseguir resolver esse problema. E eu explico a razão. Nós teremos eleições para prefeito o ano que vem. Que tal exigirmos de todos os candidatos um compromisso de trazer a São José ou de fazer com que uns dos campi já existentes de uma universidade pública em São José se transforme na universidade do tamanho que São José dos Campos merece. E a hora é agora também por um outro motivo. Nós, novamente, temos um governo federal comprometido com educação em todos os níveis, e é muito fácil fazer isso, falar isso, não em palavras, mas com números. Quero citar para vocês os números. Entre 2003 e 2013, o orçamento do Ministério da Educação foi multiplicado por 5. O orçamento de 2003 era de 20 bilhões de reais, feito pelo governo anterior, e o orçamento de 2013 era de 100 bilhões de reais. Foi multiplicado por 5. Isso é um governo que se compromete com a educação. E alguém pode dizer, mas você está usando valores correntes, isso não é a maneira correta de fazer essa conta, você tem que deflacionar. Ok, vamos usar o quê? Que deflator? Vamos escolher o deflator preferido de 10 em cada 10 comentaristas econômicos da grande mídia? Vamos usar o dólar? Então, de fato, o orçamento do Ministério da Educação entre 2003 e 2013 não multiplicou por 5, multiplicou por 7, porque o dólar médio de 2003 valia R$ 3,00 e o dólar médio de 2013 valia R$ 2,20. Esse é o mesmo governo que está agora de volta a Brasília. A oportunidade é grande e eu achei que eu devia apresentar essa demanda a vocês, até porque tem uma outra coisa que eu quero dizer a vocês, que se eu tivesse tempo, pudesse usar slides, eu podia demonstrar tal qual um teorema, mas eu não tenho como, então eu vou esperar que vocês acreditem em mim. Eu quero fazer uma afirmação categórica. Eu acompanho esse assunto há muitos anos, quero afirmar categoricamente. Não há no Brasil cidade grande, vamos definir cidade grande, mais de 600 mil habitantes. Eu podia pegar só 700 mil, que é onde São José começa. Não, vou pegar mais. Não há no Brasil cidade grande, com mais de 600 mil habitantes, mais prejudicada em termos de ensino público e gratuito de universidade do que São José dos Campos. Isso é uma pesquisa que eu faço e acompanho há muitos anos. Posso dizer a vocês até que, eventualmente, você encontra uma cidade grande com menos vagas de ensino público e gratuito do que São José. Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, é um exemplo, mas Jaboatão dos Guararapes compõe a região metropolitana de Recife. Eu olhei, eu fiz a conta. Em 20 minutos, um menino, uma menina em Jaboatão dos Guararapes está no campus da Universidade Federal de Pernambuco, que é enorme. Em São José, a vaga mais próxima ao norte é em Guaratinguetá, um campus pequeno da Unesp, 80 quilômetros, ou ao sul, sudoeste. A USP Leste, um outro campus pequeno da USP. Portanto, não há
cidade mais prejudicada do que São José dos Campos no Brasil, e há inúmeras pequenas, como São Carlos, que é o exemplo tradicional, onde estudou o Rodrigo, meu dileto colega do ITA e ex-aluno, que tem 1/3 da população de São José, aproximadamente, e, no entanto, tem 2 campos de universidades federais, o maior deles da Universidade Federal de São Carlos, com mais de 20 mil alunos. E vou mais longe, asseguro a vocês que esse buraco de São José dos Campos não é só no Brasil, é no mundo. Vou dar alguns exemplos. Eu peguei, a meu critério, alguns países cujo sistema educacional eu conheço, eu já estive nesses países, já visitei várias universidades, e peguei em cada país uma cidade parecida com o que São José representa para o Brasil. Eu não peguei cidades com a mesma população de São José dos Campos, porque não seria justo. Na Europa, por exemplo, uma cidade de 700 mil habitantes, nós estamos falando de algo como Frankfurt, Sevilha, Glasgow. Essas cidades representam para seus países muito mais do que São José. Então, eu fiz um exercício simples, eu dividi por 2. Eu peguei em cada país que eu vou citar para vocês, a maior cidade com menos da metade da população de São José dos Campos. E vocês sabem o que eu encontrei? Eu vou citar, em ordem alfabética. Na Alemanha, a cidade escolhida, vou repetir o critério, a maior cidade com menos de 350 mil habitantes, foi Wuppertal. Wuppertal é a 17ª maior cidade alemã. E o que tem lá? A Universidade de Wuppertal, pública, gratuita, ou, não quero me perder em detalhes, às vezes tem cobrança de taxa, mas são tão ínfimas que é uma simplificação aceitável dizer gratuita. Então, encontrei a Universidade Pública de Wuppertal, gratuita, com mais de 20 mil alunos. Saí da Alemanha, em ordem alfabética, fui para a Espanha. Na Espanha, a cidade escolhida, sempre pelo mesmo critério, foi Bilbao. E o que eu encontrei lá? A Universidade do País Basco, pública e gratuita, com mais de 30 mil alunos. Saí da Espanha e fui para a França. A cidade escolhida foi Nice. O que eu encontrei lá? A Universidade de Côte d'Azur, com pública, gratuita e mais de 20 mil alunos. Saí da França, fui para a Itália. A cidade escolhida, sempre pelo mesmo critério, foi Florença, que eu visitei em 2019, que é uma cidade que tem 340 mil habitantes e abriga uma universidade pública e gratuita com 51 mil alunos. Ou seja, é uma cidade que vive de arte, turismo e estudo, ciência, pesquisa e inovação. Saí da Itália e fui para o Reino Unido. A cidade escolhida pelo mesmo critério foi Cardiff, capital do país de Gales. E o que eu encontrei lá? Lá eu não encontrei uma universidade pública, eu encontrei 2. A Universidade de Cardiff e a Universidade de South Wales. Não são gratuitas, o sistema do Reino Unido é outro, mas são pesadamente subsidiadas. São públicas, são de pesquisa e, adivinhem, tem mais do que 20 mil alunos. E, finalmente, fui aos Estados Unidos, só que lá eu mudei o critério, porque, ao contrário de todos os países que eu citei anteriormente, os Estados Unidos têm uma população ainda maior do que a do Brasil. Então, eu simplesmente peguei a 30ª maior cidade, que é o que São José é para o Brasil. E encontrei, adivinhem o quê? Las Vegas. E em Las Vegas, de fato, de novo, não há uma universidade pública. Há 4. E a maior delas se chama Universidade de Nevada, Las Vegas, que é de novo, como no Reino Unido, paga-se para estudar lá, mas que também é pesadamente subsidiada e cobra 1/3 da tuition normal para os residentes do estado de Nevada. Então, eu repito, eu quis trazer essa demanda para vocês, só para não parecer que eu esqueci de algumas instituições, eu queria falar, por exemplo, a Univap. Eu sempre tive enorme apreço pela Univap, sempre agradeci a cidade de São José por ter a Univap. Mas não é justo querer que a Univap cumpra agora esse papel de ser o think tank, o tanque de pensamento da cidade, que ela até já se aproximou mais de ser no passado. Mas a Univap é uma universidade paga, o que a coloca num ambiente de competição que exige dela especificidades. Não é justo esperar isso da Univap.
Também não mencionei o ITA, o Instituto Federal, mas, de novo, por razões específicas, são instituições que cumprem muito bem seu papel, mas o ITA, por exemplo, nunca se propôs, e nem é de se esperar do ITA, que se transforme na Universidade Pública e Gratuita de São José dos Campos. Nós precisamos mesmo de universidades como a Unifesp, como a Unesp, já aqui presentes, que ganhem a dimensão e a importância que a cidade merece. Sobre o ITA, talvez a última preocupação, e com isso eu encerro, seja dizer que talvez uma outra demanda, vereadora Amélia Naomi, que a Prefeitura pudesse ter com relação ao ITA, é se preocupar um pouco mais com o compromisso de duplicação do número de vagas da graduação. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas eu vou falar bem cuidadosamente porque eu quero que vocês prestem atenção. O programa de duplicação das vagas de graduação do ITA teve início com o reitor Michael Gartenkraut, já citado aqui por mais de uma pessoa, em 2001, e eu posso falar isso com muita tranquilidade porque eu era assessor dele, eu ajudei a incluir isso no projeto, no planejamento estratégico que ele fez em 2001. Nós estamos 22 anos depois. Nos últimos 12 anos, foram investidos no ITA centenas de milhões de reais. Eu vou repetir porque eu acho que alguns de vocês vão pensar que eu me enganei. Eu não me enganei. Nos últimos anos, foram investidos no ITA centenas de milhões de reais. Foram construídos prédios, novas salas de aula, novos alojamentos. Tem alunos morando nos novos alojamentos. Novos laboratórios, novos auditórios, novas salas de professores. O corpo docente do ITA, hoje, é maior do que o dobro do que aquele que existia quando eu fui aluno. Hoje, são mais de 200 professores. Quando eu ingressei no ITA, eram menos de 100. E, no entanto, em 2023, o ITA vai formar exatamente os mesmos 100 alunos que formou em 1973, há 50 anos. E no ano que vem também já estão contratados a formação de 100 engenheiros. Eu apenas me pergunto, e quero falar isso sem crítica a ninguém, com o máximo de respeito, tenho certeza que tem boas respostas, mas eu me pergunto, Claudinha, Horácio, se centenas de milhões de reais tivessem sido investidos na Unifesp nos últimos 10 anos e o corpo docente tivesse duplicado, quantos alunos nós teríamos lá hoje? Eu diria que perto de 10 mil, o que ainda seria muito pouco, mas já seria bem melhor do que é hoje, né? Então, eu acho, especialmente agora, Amélia, que o ITA está escolhendo o reitor, que vai ter o mandato entre 2024 e 2027, acho que seria oportuno que a Câmara de Vereadores, de novo, de uma forma respeitosa, educada, sem críticas, mas assim, se aproximasse do processo e contribuísse para que todos os candidatos se comprometessem a cumprir o acordo, né? Eu tenho até um pouco de medo que essa ideia do ITA Ceará, que eu acho fabulosa, atrapalhe um pouco a questão da duplicação, porque ela não é que ela está contratada, ela está paga, né? E eu ficaria muito feliz de ver o instituto no qual fiz minha vida, onde eu passei quase 45 anos da minha vida, entregando para a sociedade brasileira o compromisso que ele aceitou firmar e já recebeu por isso. Então, de novo, só para repetir, por que eu achei oportuno trazer essa demanda? Porque eu, de novo, achei que ao fazê-la, eu estaria simplesmente cumprindo melhor o papel de cidadão de São José dos Campos, que muito me orgulha e que vocês contribuíram para que eu agora me transformasse num deles, num cidadão de São José. Então era isso. Muito obrigado. Palavra, vereadora Amélia Naomi. Primeiro que o Milione me deixou com uma tarefa enorme.
né? Eu fiquei aqui procurando, e quero aqui registrar a Cláudia, da Unifesp, presente, né, Cláudia? Que foi a grande gestora da ampliação daquele prédio maravilhoso construído na gestão do Haddad. E eu lembro, estava aqui, quando eu fui presidente da Câmara, fiz uma audiência para ampliação dos cursos, né? E o Carlinhos estava presente, Bastos, e fica aqui a nossa tarefa, que eu acho que essa tarefa que você colocou, ela é maior. Estou lembrando do nosso passado, a luta pela ampliação da Unifesp, do Leduino, né? Foi juntamente com o Leduino que nós fizemos essa audiência, mas está aqui o Moacir, né? Nossa amiga Márcia Vanzella, da Educação, né? Está o Koga, que é da sociedade civil, essa proposta de defender a ampliação dos cursos e o compromisso desse documento assinado aí pelas pessoas que estão aqui, né, de uma luta mais ampla. Além disso, nós podemos retomar essa discussão pela Câmara Municipal, promovendo uma audiência, um debate da necessidade da universidade pública. Então, estou aqui jogando também para o plenário a sua proposta, que é bastante importante, né? Está na Lu aqui, que é da educação, várias pessoas que estão aqui para a gente pensar, né? Não só como um programa de governo de um partido, mas uma proposta para a cidade. E, em relação ao ITA, eu tenho um documento que foi formulado pelo Alcioli e pelo Armando, protocolei esse documento ao ministro Padilha, né? Fiz uma viagem autorizada aqui pela Câmara, inclusive na documentação que eu fui, eu protocolei esse documento, fui a Brasília e a Câmara sabe que eu fui para entregar esse documento ao ministro Padilha, porque como está em processo da mudança do reitor do ITA, a lista, quem passa pelo Ministério do Padilha, né? Então, foi por isso que eu protocolei lá. E o deputado Alencar recebeu esse documento também, e está protocolando, já solicitou a reunião com o ministro da Educação, né? E aí vocês dois iriam participar dessa reunião. Não sei, aí depois o assessor do Alencar pode confirmar. Eu sei, por diversas vezes eu tenho falado com o Alencar, dele tentar agilizar o mais rápido possível, porque o prazo da lista do ITA vai até outubro, né? Então, tem aí... Luiz Paulo Costa me ligou essa semana, me telefonou, me mandou e-mail indicando o seu nome, Armando, para reitor do ITA, só para você saber. Aí, eu liguei para a esposa do Luiz Paulo, ele não pôde comparecer aqui hoje, mas registrou isso através de e-mails e por telefone, né? Não só e-mail, mas ele me ligou e eu falei com ele. Então, eu quero aqui, então, encerrar essa sessão. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta solenidade, agradecendo a participação de todos. Quero agradecer ao Gabriel, que foi meu assessor, aposentou, mas ele que articulou e elaborou os 2 projetos, né? E, em nome dos homenageados, convidamos a todos para uma recepção ali no hall da Edilidade, e aproveitamos para avisar que no local destinado ao coquetel estão abertos livros em memórias, né? De memórias, desculpem o termo, foi grave. Eles se destinam a todos que desejam deixar uma mensagem aos homenageados de hoje. E boa noite a todos. Obrigada aí pela paciência. Parabéns.